exaltamos a Ti, Senhor, essa noite. Nós queremos nos prostrar essa noite para a Tua honra e glória. Vou pedir para os irmãos abrirem na epístola de 1 João, primeira carta do apóstolo João, lá no final das Escrituras. Nós já temos considerado algumas porções, meditado em algumas passagens dessa maravilhosa carta, chamada de Epístola Geral. É uma epístola que foi dada especificamente para uma igreja, mas uma epístola geral, como foi Coríntios, como foi Éfeso, Tessalonicenses, mas é uma carta chamada que é para todos, ainda que aquelas também sejam, mas haviam pontos específicos a serem tratados naquelas localidades, e claro, temos em todas elas princípios maravilhosos, princípios eternos para a edificação do povo de Deus. E de alguma maneira poderosa, né? O Espírito Santo preservou essa carta que você acabou de abrir aí. Essa carta que as suas palavras estão revestidas de muito poder. Então, quando você lê essas letras aqui, amados, de toda a palavra de Deus, é claro, mas agora tocando aqui nessa porção, saiba que o Espírito Santo preservou cada uma dessa letra para você. E nenhum J, nem um tio vai cair sem que tudo se cumpra, diz a palavra do Senhor. Então vou tomar aqui algumas porções. Primeiro capítulo da primeira epístola de João. Aqui no primeiro capítulo, quero ler com vocês o versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor preservou essa carta aqui para nós. E nesse dia, Senhor, nessa noite, nós podemos tomá-la com o mesmo poder que foi inspirado naquela ocasião, com o mesmo poder, e tomar essas palavras aqui para nós essa noite, saber que elas são Espírito, vida, é o poder do Senhor em nossas vidas. Então o que nós podemos te pedir, senão para que o Senhor fale aos nossos corações, segundo aquilo que o Senhor tem desejado, segundo aquilo que o Senhor deseja para cada um. Livra-nos, Senhor, da carnalidade nessa noite. Livra-nos do nosso emocionalismo. Mas traga o Espírito genuíno, verdadeiro, da Tua palavra esta noite para nós. Sem a Tua palavra nós morremos, Senhor. Sem o Teu falar nos nossos corações, nós perecemos. Então fala poderosamente. Queremos ouvir a Tua voz, Tua doce voz, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu enfatizei aqui na nossa leitura algumas expressões, e essas expressões que eu enfatizei, para que estão em todos os versículos, menos no versículo 1 do capítulo 1, ela indica um propósito. O propósito para que, né, como nós lemos, essa carta foi escrita. Então ela é recheada de propósitos e objetivos. Propósitos e objetivos. Eu sei que quando a gente fala essas palavras, pode vir na nossa mente o meio corporativo,
né, as empresas de maneira geral, o mundo corporativo utiliza muito essas expressões, mas essas expressões são da palavra de Deus. É do Senhor, é dele. Tudo pertence a ele. São expressões de termos comuns, é claro, mas lá no Antigo Testamento, o Senhor já dizia que, a respeito dos planos e dos propósitos, né, dos objetivos, que os vossos caminhos não são os meus caminhos, né? Nem os vossos planos, os meus planos. Nem os vossos propósitos, o meu propósito. Então, o Senhor, ele já tem tudo isso estabelecido para nós. Então, o que nós vimos aqui, da parte do nosso irmão João, pelo Espírito Santo revelado a nós, são propósitos pelos quais ele escreveu essa carta. Anteriormente, nós havíamos considerado aqui que nessa mesma epístola de 1 João, ele traz aqui 7 evidências daquele que é uma nova criatura, daquele que é nascido de novo, daquele que é nascido do alto, daquele que é nascido de Deus. Então ele diz para nós expressões práticas de alguém que foi gerado de Deus. E ele disse que quem é gerado de Deus, ele pratica a justiça. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo, quem nasceu de Deus, ele ama. Aquele que nasceu do alto, ele conhece, ele se relaciona com Deus. Aquele que nasceu de Deus, agora a quarta evidência, né? Ele crê que Jesus é o Cristo. E aquele que nasceu de novo, ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a sétima evidência, então, que nós consideramos na última oportunidade, é aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do alto, inclusive está aqui no verso 18, ele guarda a si mesmo, ele conserva-se a si mesmo, ele vigia a si mesmo. Então, irmãos, agora nessa noite quero ver com os irmãos aqui os propósitos, objetivos específicos dessa epístola. Nós lemos ali 4 passagens iniciais. Aquelas passagens iniciais, elas falam especificamente do propósito de Deus. Em especial, o primeiro propósito de Deus no capítulo 1 é que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, 2 vezes no mesmo versículo, ele utiliza a palavra comunhão, que é koinonia. Esse é o propósito de Deus, pelo qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. O segundo propósito, ele diz lá também, no capítulo 1, que o propósito dos escritos é para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja completa, em outras versões. Então você começa a ficar desesperado, porque eu estou triste, eu estou abatido, eu estou com distimia, né? Que é um termo mais moderno aí para depressão, né? Um termo mais bonito para depressão, né? Uma tristeza mais duradoura que não quer sair do meu coração. Então alguma coisa está errada. Eu não sei se é aqui ou se é comigo, ou eu preciso que o Senhor me fale. E ele está falando isso. Ele está trazendo isso para nós. E o terceiro propósito que ele coloca ali no capítulo 2, que é um propósito negativo, se os irmãos perceberam. Porque nos chama a atenção para uma vida de santidade. E ele diz assim: eu estou escrevendo isso para que não pequeis, para que vocês se apartem do pecado, para que vocês tenham uma vida santa diante de Deus, porque você foi chamado a uma comunhão eterna. Aquela comunhão eterna que já existia entre o Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunhão de santidade plena, e você foi chamado para isso. E não reconhecer isso, irmãos, nos leva à tristeza. Então, fomos chamados para a comunhão, para que o vosso gozo se cumpra. Então, viva uma vida de santidade. Esses são propósitos. Mas aqui, que nós acabamos de ver no versículo 13, essas coisas vos escrevi. Então ele está concluindo a primeira carta dele, ele está terminando de escrever, ele está dizendo para você: agora eu vou dar um propósito para você. Eu vou mostrar para você por que eu estou escrevendo e como você pode chegar no propósito, através de objetivos que eu coloco aqui nesta última sessão. Então é isso, os objetivos que nos levam aos propósitos. Parece assim um pouco de coach, né, nesse modo de falar, mas não é, irmãos. É que as expressões, elas são santas e sagradas. Podem observar para vocês verem.
Ele está dizendo: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Então, a diferença de propósito com objetivo é que o propósito ele está mais relacionado com a razão fundamental pelo que alguma coisa existe. A razão fundamental pelo que alguma coisa foi feito, fabricado. Sabe? Ou seja, por que você foi feito? Por que você foi criado também? Podemos colocar assim. Então, qual é o propósito? Então, ele está dizendo que para nós, que para você chegar no propósito, comunhão, alegria, não viver em pecado, vida de santidade, são esses passos aqui. Então, o objetivo está mais relacionado com o que nós vamos ver essa noite, nas ações e nas atitudes, nos passos que você dá, nos caminhos que você toma para alcançar o propósito final de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu propósito. Então nós somos chamados para o propósito de Deus. E agora nós temos que caminhar segundo tudo aquilo que Ele tem nos chamado. Então, o propósito está relacionado com o porquê algo foi criado. E o objetivo é como? Como, Senhor? Como deve ser a minha vida? Como deve ser a minha caminhada? Como devem ser os meus passos? Como eu posso alcançar o teu propósito, Senhor? Então, o propósito, ele fornece uma direção mais a longo prazo, enquanto que os objetivos são mais concretos. Agora, focado no agora, no hoje, passos que eu dou, tudo isso vai redundar no propósito, comunhão, alegria, vida de santidade, vida apartada do pecado. Então, os objetivos, amados, são os passos que eu dou para alcançar o propósito. Essas coisas vos escrevi para que saibais. Pega essa palavrinha, saibais. Ou para que vocês conheçam, para que vocês tenham um discernimento. Essas coisas eu estou escrevendo para que você compreenda. É isso que está querendo dizer aqui. Ou seja, para que vocês saibam. Se nós sairmos aqui da reunião, logo mais sairemos, tenho certeza que ninguém vai chegar lá fora. É porque eu trouxe aqui algumas expressões, né? Então eu vou trazer uma ilustração. Chegarmos lá fora e dizer assim: irmão, você viu que não tinha cadeira na reunião? Né? Você vai falar assim: não, tinha muitas cadeiras na reunião. Né? Então, essa palavra aqui, saibais, para que saibais. Eu sei que tinha cadeira na reunião. Mas tem um detalhe, irmão. De que material era aquela cadeira? Aí pode ser que alguém diga assim: olha, não, aquela cadeira era uma cadeira de ferro. Né? Estofada. Né? Agora, sem olhar, que cor que é o estofado da cadeira? Né? Então, assim, esse saibais aqui, não é alguém que sabe que tinha cadeira. Esse saibais aqui não é alguém que sabe, não, uma cadeira pesada, tinha estofado, mas eu não me lembro da cor, não me lembro dos detalhes, não me lembro, não. Esse saibais aqui fala todos os detalhes da cadeira. Mostra a maneira como ela foi feita, como ela foi criada, e ela está atendendo um propósito, que é nos deixar confortáveis, sentados. Então, ou seja, esse saibais aqui, e é nesse saibais que nós vamos aqui trabalhar, ele está indicando que você compreendeu de maneira clara e objetiva. Você viu com os seus olhos, você pegou, você entendeu os detalhes, você pegou com a sua mente, você entendeu até com o seu coração todos os detalhes. Ela está cumprindo o propósito dela. Então, para quê? Indica o propósito. E o saibais tem esse sentido de um conhecimento mais profundo. Não é um conhecimento relacional. Na verdade, são 3 palavras do original para a palavra saber. Né? Uma delas é a palavra blepo, que se alguém chegar lá fora e vai dizer assim, não, tinha cadeira, é só blepo, porque é um saber mais superficial. Tem um segundo, que é o teorel, que é saber os detalhes. Eu sei, era tubular, não me lembro das cores, não me lembro das minúcias. Mas essa última palavra aqui são a palavra que aponta para todos os detalhes dela. Para que saibais. Para que vocês saibam todos os detalhes do que eu vou passar a discorrer para vocês. Tem uma outra palavra também que João usa muito, que é a palavra ginosco, mas não tem nada a ver, porque aí está relacionado com o saber relacional. Seria uma quarta palavra do grego para designar o saber. Agora um detalhe, irmãos. Quando João está terminando a sua carta, ele usa 7 vezes essa expressão aqui. 7 vezes ele usa essa palavra
eido, ou oida, 7 vezes, para que saibais. Deixa eu mostrar para vocês onde elas estão. E você vai grifar e depois nós vamos pegar alguns detalhes dessas expressões. A primeira é aqui, né, no versículo 13. Estas coisas vos escrevi. Eu escrevi para que vocês saibam. A segunda está aqui mesmo, está concluindo a carta, no versículo 15. E como está escrito aí? Sabemos e sabemos. Versículo 15. No versículo 15 tem outro sabemos. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos e sabemos. É a mesma expressão. É um saber, é um ver detalhado. Mais uma. Versículo 16. Se alguém vir, essa tradução, vir a seu irmão ou ver o seu irmão, foi mais para nós facilitar assim na nossa conclusão. Mas a palavra aqui não é vir, a palavra aqui é saber. Ou seja, se eu souber detalhadamente, se o meu irmão cometer pecado que não é para a morte, então o saber aqui, o vir, se a tua tradução está assim, esse é o saber. Essa aqui é a quarta expressão. A quinta está no versículo 18. O que diz a primeira palavra? É a mesma palavra. O que diz no versículo 19, a primeira palavra? E o versículo 20, a primeira palavra? E sabemos. Quantas vezes? São 7 vezes. Então, na conclusão dessa epístola, 7 vezes ele vai colocar para nós. Nós sabemos de maneira detalhada. Nós sabemos com os detalhes, com as minúcias, o que esses passos que eu preciso dar, esses passos que eu preciso compreender de maneira minuciosa, para que eu possa encontrar o propósito de Deus. Irmãos, fomos chamados segundo o propósito de Deus. Mas enquanto nós andamos aqui nessa terra, caminhando, o objetivo de Deus é que nós andemos de modo digno da nossa vocação. O objetivo de Deus é que nós vivamos, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, do qual nós fomos salvos, do qual nós fomos chamados. Então, nós temos aqui diante de nós, né, aberto um pouco para nós os propósitos e os objetivos aqui dessa epístola, onde os primeiros versículos que nós lemos fala desse propósito soberano, superior, eterno. E esses aqui falam então da nossa caminhada, com detalhes, para que a gente possa compreender. Irmãos, esses versículos serão fundamentais, esses que nós vamos passar a ver agora, que nós acabamos de ver, mas eu quero trazer alguns detalhes. Eles serão fundamentais para que a gente possa compreender então o nosso propósito. Compreender isso é algo imprescindível para o nosso conhecimento. Aliás, ele não está terminando a carta dele simplesmente gastando o seu tempo e colocando palavras aleatórias. Não. Ele está se esmerando com toda a suficiência e graça do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que os leitores também possam saber. Não só aqueles primeiros irmãos e cristãos, possivelmente aqui, anos 70, anos 75, da era cristã, mas todos quantos viessem a também um dia tomar essas letras em suas mãos, para todos nós. Então, esse saber são conclusões fundamentais, quando ele está terminando a sua carta. E esse saber, irmãos, é a exatidão, é a plenitude do saber. Esse saber, esse conhecimento, é o sustento firme para todas as fases da nossa vida. Aqui eu extraí essa expressão de um comentarista. Ele disse que é o sustento, Champlin, ele disse que é o sustento para todas as fases da nossa vida, para agora e para toda a eternidade. Então, esse nível de conhecimento, esse discernimento, digamos, essas conclusões do propósito, do objetivo, eles se mesclam, sabe, irmãos? Eles se mesclam na carta. Então, algumas vezes você vai falar, será que é propósito, objetivo? A gente não precisa se prender com isso. A gente pode ficar bem tranquilo com relação a isso.
Então, o que nós mesmos precisamos saber é que Deus colocou essa maravilhosa epístola em nossas mãos, para que a gente possa então compreender aquilo que Ele está querendo falar para nós. E nessa primeira expressão, Ele diz essas coisas, versículo 13, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Primeiro ponto, aqui, dessa expressão. Ele está se referindo, ele está deixando muito claro do nome que está acima de todo nome. Ele faz questão de dizer que para esse nome, o qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele, esse nome, nesse nome, é o nome de poder. Então, amados, a nossa salvação é através desse nome. Nós não precisamos achar que tem algo em nós que pode alcançar a salvação, porque a vida eterna nos foi dada por Cristo. E se nós entendemos a salvação de alguma outra maneira, leia de novo o versículo. Se nós entendemos a nossa salvação como algo que eventualmente eu possa fazer para cooperar com ela, eu não estou falando de uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vida a qual eu tenho que realmente, como nós vimos no verso 18, ele guarda a si mesmo, ele conserva-se a si mesmo, ele vigia a si mesmo, ele foge da aparência do mal, ele foge do pecado. Mas nada disso, irmãos, nos ligou para Deus, porque o que nos liga para Deus, o que nos liga a Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, diz o Senhor, se não for por mim. Então esse é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro meio, não há outro caminho, não há outra maneira, para que saibais que tendes a vida eterna. Em que nome? No nome do Senhor. Para que vocês saibam, eu estou dizendo essas coisas. O meu objetivo é dizer para vocês, é que vocês saibam que no nome do Senhor nós somos salvos. E você não é que você terá a vida eterna. É uma doutrina, é uma heresia dizer que você terá a vida eterna. Todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Vocês leram aí, irmãos? Você tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna. E nem tiveram no passado a vida eterna. Eu era salvo e agora não sou mais salvo. Irmãos, isso, na palavra de Deus, nós não temos essa possibilidade de interpretação. Todo aquele que foi salvo é salvo para sempre. O problema é só se eu nunca fui salvo, ou fui salvo com outro nome, de uma maneira psicológica, com uma doutrina errada, uma salvação coach, uma salvação de pregadores mentirosos que não apontam para a vida, para a obra e para a pessoa de Cristo. Só se foi assim. Mas o nome da salvação é o nome de Cristo. E Ele está deixando isso claro para nós. É o nome do Senhor. Irmãos, ajoelhe-se diante desse nome. Prostre-se diante desse nome, porque um dia os ímpios vão se prostrar, mas vai ser muito tarde. Vai ser tarde demais. Não é terá a vida eterna, irmãos. Vocês têm a vida eterna por causa do nome do Senhor. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Eu conheço vocês. Tenho relacionamento com vocês. E elas me seguem. As minhas ovelhas me seguem. Eu dou a vida eterna por elas. Eu dou a minha vida por elas. Jamais perecerão. Ninguém vai poder arrebatar você das minhas mãos. Nunca você perderá. E é interessante que quando o Senhor está falando isso, Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Parece que não tem sentido, mas tem. É porque Ele disse que ninguém arrebatará da minha mão. Aí Ele diz assim: e aquele que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Entende, irmãos? Então ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. É uma segurança garantida e eterna, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Irmãos, eu falo para vocês, se tivesse qualquer possibilidade de perdermos a salvação, eu perderia a minha. Perderia, irmãos. Porque muitas vezes eu estou confiado nos meus sentimentos. Eu não estou confiado no que a palavra de Deus está dizendo. Que jamais você perderá a sua salvação. Agora, temos que saber isso, com todas as nossas convicções, com todos os detalhes da salvação. Todos os detalhes.
precisamos saber que somos salvos em Cristo Jesus. Semana passada o nosso irmão Thomas estava aqui compartilhando, ele falou do capacete da salvação, não foi? Um dos elementos ali do soldado. Guarda a sua mente, aprisiona a sua mente, põe proteção na sua mente. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sei que nós somos assaltados com tristeza, e isso está nos roubando do propósito de Deus. Está nos roubando, irmãos. Porque o Senhor Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria muito mais que todos os seus companheiros. E ele olha para o povo mais feliz da terra e fala assim: que tristeza é essa? Né? Estava conversando ontem, né, Jéssica? E ela falava: quando nós vimos tantos irmãos padecendo, sofrendo com isso? Nunca nenhuma geração viu. Outros irmãos da saúde, né, podem falar isso. Fran também. Outros irmãos que trabalham com isso têm a convicção. Não sei se a Thaís está aí. Nunca nós vimos, irmãos. Nunca nós vimos. Agora nós temos que aprender a guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ninguém vai poder arrebatar das minhas mãos. Mas o nome fundamental é Jesus, o Filho de Deus. E o segundo, então, veja comigo aqui, versículo 15. E sabemos, e se sabemos, diz a minha versão, tem uma condicional. E se sabemos que nos ouve quanto a tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, primeiro, ele está nos dando a segurança e a certeza da salvação, não foi? Agora ele está nos dando a segurança e a certeza da oração. Ou seja, você tem que saber, você precisa saber que o Pai está ouvindo você quanto ao que você está pedindo e que você obterá os seus pedidos. Mas calma, não é o carro novo. Vou frustrar os irmãos assim como eu fiquei frustrado quando eu fui ler o outro versículo. Os próximos versículos. Não é a casa nova, não são as coisinhas. Porque o propósito de Deus é te levar para a eternidade. Sabe? É isso que está no coração dele. O Senhor Jesus, quando ora lá em Mateus, no capítulo 6, quando fala a respeito da oração, né? Aliás, ele fala: venha o teu reino, faça a tua vontade. Mas depois ele diz um pouco mais adiante: por que estáis inquietos, ansiosos, pelo que haveis de comer, beber ou vestir? Aí ele diz assim: são os gentios que ficam pedindo essas coisas. Talvez ele não falou nesse tom de voz, né? Que eu fui um pouco mais irônico aqui. Mas são os gentios que pedem essas coisas. Quando o nosso coração compreende a eternidade, né? E eu sei que eu sou um com a oração dos irmãos aqui. Senhor, me ensina a ver mais o teu coração relacionado à eternidade. Me ensina a ver mais o Senhor a respeito dos teus propósitos eternos. Essas coisinhas, as nossas oraçõezinhas ficam muito pequenas. Então ele diz: sabemos que ele nos ouve. Mas sim, temos a certeza, a segurança da salvação. Mas também temos a segurança das nossas orações. Veja o verso 16. Vai abrir um pouco mais, vai dar um pouco mais de luz do que está relacionado com esses pedidos e orações. Se alguém vira seu irmão, parece que está fora do contexto, né? Parece que ele mudou de assunto. Não mudou de assunto. Nós é que mudamos de assunto. Ele continua no mesmo assunto. Ele está dizendo: se alguém vira seu irmão, né? Ou ver o seu irmão, ou souber de uma maneira minuciosa que o seu irmão está cometendo pecado, não para a morte, pedirá a Deus. Está vendo qual a oração? Essa é a oração. Orar pelos irmãos que estão desviando do caminho, que estão tropeçando, que estão indo por outros, andando em outros contextos, situações. Ore pelo seu irmão. Esse seu irmão, para que ele retome nos passos, nos caminhos do Senhor. É o que eu consigo ver, irmãos, à luz do texto e do seu contexto. Agora, ele está dizendo algo aqui que eu sei que é tema de discussão: pecados que não são para a morte. E o que são pecados que não são para a morte? Ele diz: há pecado para a morte, não diz no mesmo versículo? E por esse eu falo: não perca o seu tempo para orar. Ele está dizendo: por esse eu digo que não ore por esse pecado. Então eu sei que há alguns debates com relação a isso, mas no próprio texto, no próprio contexto, a gente consegue descobrir de maneira muito clara e limpa, penso,
a respeito do que seriam esses pecados não para a morte e pecados para a morte. E a gente pode tomar assim, irmãos, lógico, a Bíblia explica a Bíblia. Não é assim que diz a palavra? Salmo 36, verso 9, diz: na tua luz nós vemos a luz. Na própria palavra de Deus que explica para nós. A gente pode pegar outros contextos. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 5, tem um casal lá chamado Ananias e Safira. E ali a gente parece que percebe que houve um pecado para a morte. Um pecado deliberado. Um pecado contumaz. Eles morreram por causa de uma mentira. Não teve arrependimento. Muitas vezes o Senhor recolhe para preservar, então, o seu espírito. Poderíamos também pegar 1 Coríntios capítulo 11, onde temos ali instruções para a mesa do Senhor. E lá diz, né, que por causa de comer indignamente, né, de haver condenação no meio deles, então eles faziam aquilo de maneira irreverente, a mesa do Senhor. Então ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. A gente pode pegar esse contexto para falar assim: também há pecados para a morte aqui, irmãos morrendo porque estão negligenciando esse caminho. Mas no contexto aqui a gente consegue ver de maneira muito clara e limpa o que são esses pecados para a morte. E ele fala no versículo 14: esta é a confiança que temos nele, não é? Que nós acabamos, que está aqui dentro do contexto imediato, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. E o que tem então nesse contexto que nos assegura? Lá no capítulo 2, irmãos, foi o capítulo que nós vimos inicialmente, podem abrir. Está dentro desse contexto. Quais são então esses pecados para a morte que ele está dizendo? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo? A mesma expressão. Estou escrevendo para vocês se manterem guardados do pecado, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o que seria esse pecado para a morte? É quando eu recorro a outro advogado. Nós temos um advogado aqui, né? Ou seja, quando eu recorro para a minha autodefesa, quando a minha consciência me acusa, mostra para mim algo que está errado, que eu falei, que eu pensei, que eu fiz, que eu agi, entristeceu o espírito que está dentro de mim, fiquei triste. Aí eu começo a me defender. Não, vá para o advogado, Jesus. Aliás, irmãos, todo domingo pela manhã nós estamos aqui partindo o pão, mostrando, confessando que na semana nós cometemos pecado. E se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, diz a palavra de Deus. E quando eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso também. Porque ele está dizendo que não peca ou não vive na prática do pecado. Mas quando ele comete o pecado, o Espírito Santo mostra para ele, ele lembra que ele tem um advogado. Faz mais sentido, irmãos? Há pecados que são para a morte. E por esse eu não peço que rogue. Quais os pecados que são para a morte? Quando eu não recorro para o meu advogado, para o Senhor Jesus. A palavra ali é paracleto. É aquele que se coloca como o intercessor, o meu agitador. Aquele que vai defender a minha causa. Né, Laila? Aquele que me defende. Aquele que vai estar do meu lado. Aquele que vai ser comigo. Aquele que vai me ajudar. Aquele que vai me colocar de pé. Novamente. E vai dizer para que eu persista e não desista. Para que eu não olhe para mim, para que eu olhe objetivamente para a palavra de Deus. Que não tenhamos, irmãos, uma consciência cauterizada e recorramos a esse advogado. Outra expressão, aqui o quinto objetivo do 7. Versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. E sabemos, mais uma vez a expressão que eu sei que os irmãos grifaram, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém. Então está bem relacionado também com o que eu acabei de falar aqui, de compartilhar. Ele não vive na prática do pecado. Esse texto especificamente,
já foi compartilhado uma outra oportunidade. Outros sabemos, versículo 19, que também ele diz aqui: sabemos que somos de Deus. Aqui fala de um pertencimento. Aqui fala que aquele primeiro saber lá, que tem a vida eterna, que creu no nome do Filho de Deus, agora pertence a Deus. Você não é mais propriedade sua, você é propriedade do Senhor. Sabemos que nós somos de Deus, mas nós sabemos uma outra coisa, que o mundo todo jaz no maligno. E muitas vezes é aqui que nós estamos nos perdendo, achando que nós podemos ter relações com o mundo, achando que o mundo é um lugar confortável para nós. O Senhor não nos chama para viver num lugar confortável neste mundo. Aliás, a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário, que se o mundo vos odeia, esse está no caminho certo. O problema é quando nós não somos odiados pelo mundo. O problema é quando nós somos amados pelo mundo, envolvidos pelo mundo. Nós somos de Deus, irmãos. Somos do Senhor, propriedade exclusiva dele. Pertencemos a ele. E esse maligno aqui, o mundo inteiro jaz no maligno, é o diabo mesmo. Quando o Senhor Jesus orou lá no capítulo 6, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do maligno. Vocês veem? Porque ele está à espreita, rondando, buscando alguém que ele possa tragar. Ouçam, se já não ouviram a mensagem da semana passada, estiveram aqui, porque ele vai lançar dardos inflamados para você. E uma das especialidades dele é colocar dúvidas no seu coração. Mas esse sabemos aqui não tem nada relacionado com dúvidas. Esse sabemos aqui é certeza de todos os detalhes a respeito de quem você pertence, a respeito do teu pertencimento. Então foi essa a oração do Senhor. Eu não rogo para que os tire do mundo, né? Estamos aqui, podemos ser amados pelo mundo, mas que os livre do mal. E o sétimo, amados, fala de um assunto que não pode ser esquecido por nós. Nós não só somos o povo da alegria, o povo mais feliz dessa terra, e assim deve ser mesmo, mas também temos que viver com uma viva esperança. E a esperança que a palavra de Deus nos coloca aqui, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, como nós cantamos anteriormente. Eu bem sei, eis aqui, ele vem já. Ele vem já. Essa deve ser uma esperança que deve estar nutrindo o nosso coração. Acorde pela manhã, comece a fazer esse exercício. Comece a abrir a sua janela, sobretudo a do seu coração, e pergunte: é hoje, amado? Será hoje? E vai se desagarraigando deste mundo, vai se desprendendo, e essa é a comparação do joio e do trigo. Porque o trigo, quando ele vai se amadurecendo, ele não só vai se prostrando mais por causa dos seus frutos, mas ele também vai se desarraigando. As suas raízes vão saindo da terra, e como raiz de cebolinha, né? Vai ficando mais para fora assim. E ao contrário do joio, não sai, fica arraigado ali. Nos desarraigue, Senhor, deste mundo, e nos faça ter essa viva esperança de que o Senhor virá para me buscar, de que o Senhor, aliás, de que o Senhor virá, falando melhor, né? De que o Senhor virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada. O Senhor virá. Na linguagem de Hebreus, ele diz assim: mais um pouquinho, tem uma versão que diz, mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá, e não tardará. Então ele começou exortando, o escritor aos Hebreus começou exortando, e dando ali indicações para você perseverar na fé, para você se manter firme.
E ele diz: mais um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. E ele diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Como nós viveremos? Qual será a nossa comida? A nossa comida é fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O escritor aos Hebreus ainda diz: se ele retroceder, ou seja, se ele voltar para trás, se ele desistir da caminhada, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer. O Senhor Jesus estava lá no monte, chamado Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Estava lá na companhia de Pedro, Tiago e João. Esse discípulo amado. Testemunha, por isso que ele pode dar detalhes aqui a respeito dessa divindade maravilhosa do Senhor. Então, ouve-se uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E essa expressão prazer significa alma. É interessante, né? Porque Deus é espírito. Mas é como se Deus chorasse de amor pelo seu Filho eterno. É como se as entranhas de Deus, olhando para o seu Filho, encontrasse prazer no seu Filho. E foi assim durante toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um tinha prazer e suficiência no outro. E nós perdemos o nosso objetivo, nos esquecendo de que nós fomos chamados para essa mesma comunhão. Aquela comunhão que existia lá na eternidade, você foi chamado para ela. Eles já se bastavam entre si. Agora, para aqueles que retrocedem, o escritor aos Hebreus: a minha alma não tem prazer nenhum nele. Ao contrário, aquele que não retrocede, aquele que avança, este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Nós, porém, ele conclui o capítulo 10, né? O escritor aos Hebreus: nós, porém, não somos daquele que retrocedem. Amém, irmãos? Amém? Amém mesmo? Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Corramos a carreira que nos está proposta, nos desarraiguemos desse mundo, compreendamos o propósito de Deus em Cristo, os objetivos, os passos que Ele quer que nós demos, toda a luz que Ele quer colocar diante de nós e clareza para que a gente possa caminhar nesse mundo. Então, aqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vossa alma. E aí, já estamos aqui, né, no versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então vamos ver o versículo 21 também, já que nós estamos aqui. Né? O que ele diz? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como que ele sabia, né, que a gente ia tropeçar nesse ponto? Ele não podia terminar falando de outra maneira: ó, vocês estão sendo uma bênção para mim, maravilhoso, realmente vocês estão sabendo de tudo isso aqui. Porque quando nós não sabemos de tudo isso, esses 7 pontos, ídolos vão entrar no nosso coração. Certamente. Ídolos vão entrar no nosso coração. Mas ele diz aqui filhinhos, né? Quem são esses filhinhos? Então, muitos estudiosos, irmãos, concordam que os filhinhos aqui são filhos pequenos, recém-convertidos, filhos não maduros. E, sem dúvidas, tem muito a ver com isso. Mas, na verdade, se você pegar também um contexto, você pode colocar uma outra aplicação aqui. São os filhos de Deus, de maneira geral. Filhos de Deus de maneira geral. Está dizendo filhinhos. E também os destinatários para quem essa carta foi escrita. Se você pegar aqui mesmo no capítulo 2, né? Capítulo 2, isso, versículo 12, diz: filhinhos, escrevo-vos. Está vendo? Está dizendo aqui? São destinatários. Versículo 13: pai, eu vos escrevo. Jovens, eu vos escrevo. Então ele está abarcando aqui vários cristãos, idade, pode ser idade espiritual também. Mas tem algo muito interessante escondido nessa palavra aqui. O Senhor Jesus usou essa expressão uma vez em todo o seu ministério terreno. Ele usou uma vez essa expressão. E o que isso nos fala? O que isso nos indica? Muito significativo. Lá no capítulo, os irmãos não precisam abrir,
no capítulo 13, logo depois que Judas traiu o Senhor, logo após ele ter recebido aquele bocado molhado, logo após ele ter saído do meio dos 12, o Senhor Jesus usou essa expressão. O Senhor Jesus só usou essa expressão, filhinhos, depois que Judas não estava mais no meio deles. E o que isso tem a ver? Qual que é o significado disso? Ele está dizendo, irmãos, que para os verdadeiros filhos de Deus, essa palavra. Porque aqueles que não são verdadeiros filhos de Deus, já têm um ídolo no seu coração. Então ele está dizendo agora, meus filhos, nascidos de novo. E logo em seguida, naquele mesmo contexto do capítulo 13, ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que é também o tema aqui da carta dessa epístola de João. Então esses filhinhos, que só ficaram ali, os 11, né, logo após Judas ter saído, é o conjunto dos salvos em Cristo. O conjunto daqueles que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Portanto, amado, se você tem a certeza, a convicção da vida eterna de Deus em Cristo, se você não tem essa convicção, essa certeza, primeiro, o versículo 13 que nós lemos, a salvação é pelo nome do Senhor. E nós não temos mais tempo. Confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, eu me prostro diante do teu nome. E então você começa a se guardar dos ídolos. Porque ídolo, quem vive com o ídolo está vivendo com o substituto. Viver com os ídolos é viver com aquilo que está mais te tomando o tempo, mais te tomando as suas afeições, mais tomando os seus pensamentos, mais tomando o seu coração, mais roubando você do propósito de Deus. E hoje, irmãos, esses meios virtuais estão nos roubando da comunhão verdadeira de Deus. Os meios virtuais estão nos tirando do propósito eterno de Deus, com muita eficácia. E tem sido um concorrente desleal. Muitos pais têm lutado para ganhar de volta o coração dos seus filhos e não estão conseguindo. Muitos estão desistindo, porque a concorrência é desleal. Isso aqui é muito atrativo. É atrativo demais. Então, amados, precisamos que essa palavra comece a partir do nosso próprio coração. Que o nosso tempo comece a ser ganho e voltemos imediatamente para o lugar que o Senhor nos chamou. Para que nós não percamos o propósito eterno de Deus em Cristo. Porque se nós fomos salvos, o Senhor vai falar conosco essa noite. Se nós somos salvos, se nós somos esses filhos de Deus, o Senhor vai acender essa luz novamente. E nós vamos voltar lá no lugar, nós vamos nos lembrar de onde nós caímos. E voltar ao primeiro amor. Então o que nós precisamos saber, temos a vida eterna. O que nós precisamos saber, que Ele nos ouve. O que nós precisamos saber é de uma vida relacional, congregacional, ver os irmãos que estão se desviando. E vamos orar por eles e vamos obter os pedidos que nós temos feito. Não para os meus próprios interesses, porque vocês estão pedindo mal. Porque vocês estão pedindo para o seu próprio interesse. Orar ao Senhor para que a gente viva apartado do pecado, desligado, buscar uma vida de santidade diante dEle. Saber que o mundo todo jaz no maligno, irmãos. Não podemos brincar com as coisas desse mundo. Deus tem chamado um povo nessa última hora. Deus tem chamado um povo. Isso é uma certeza. O que precisa também ser certeza é: eu faço parte desse povo? Isso também precisa ser certeza. Eu estou no meio desses que serão contados com aquela grande multidão de vestes brancas, palmas nas suas mãos, adorando o Cordeiro. Se eu sou, a minha vida eterna já começou. Não é terá a vida eterna, já tenho a vida eterna. E nós adoramos a Deus hoje. Nós entramos na vida eterna, ainda estamos no mundo. Não fomos tirados do mundo. Então, quando nós sabemos disso, sabemos que o Filho de Deus, Ele é vindo. Glória, pois, ao nome do Senhor, amados. Que o Senhor seja honrado com essas palavras. Meditem
Meditem nesses propósitos do Senhor. Ele te chamou para uma comunhão. Ele te chamou para algo eterno. Ele te chamou para a verdadeira alegria. Ele te chamou para uma vida apartada do pecado. Que nós aprendamos essa comunhão íntima, genuína, verdadeira com o Senhor. Que busquemos melhorar a nossa vida de intimidade com o Senhor. Que nós busquemos mais amor pelos nossos irmãos. Amor não é sentimento, amados. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. E você pode tomar uma decisão. Porque se eu for amar pela beleza do outro, eu nunca serei amado. Se alguém for amar pela beleza e da impecabilidade e da inerrância do outro, eu nunca serei amado e você nunca será amado. Nós nunca seremos amados. Então que tenhamos isso, que a gente aprenda com convicções doutrinárias e sérias, palavra de Deus. Fujam, irmãos, de tudo aquilo que acrescenta coisa na palavra de Deus. Fuja, corra. Isso não está na palavra de Deus, está no nome, está colocando aí que é de Deus isso. Fuja, irmãos. Corra, busca, voltemos para a palavra de Deus. Porque agora, mais do que nunca, vão vir todas as coisas para confundir a nossa mente. É rede social, são séries de televisão, é um monte de coisas que vai vir para nos roubar da centralidade. Sutis, bonitas, falsos profetas. Vocês pensam que vai vir de uma maneira horrível? Não, irmãos. A palavra diz que, se possível, até os eleitos serão enganados. Vocês já pensaram nessa palavra? Não me pergunte a interpretação dela, eu não consigo dizer para você. Que até os eleitos serão enganados. Então, Senhor, nos dê graça para persistirmos em tudo isso. Dê graça, Senhor, para que a gente possa avançar e correr a carreira que nos está proposta. E eu quero terminar esse tempo aqui com alegria no coração, com os meus irmãos, cantando um cântico que fala de certeza, né? Mas talvez seja mais a certeza do Senhor para conosco. Uma confissão, o cântico número 143, que diz: eu bem sei que me conheces. Eu bem sei que o Senhor me conhece. No íntimo, lá no escondido, lá no profundo, áreas que somente o Senhor sabe. E o Senhor me conhece tanto que nem mesmo eu sabia que eu seria capaz de. Mas o Senhor sabe, me conhece intimamente. Porque Tu és soberano, onipresente. Jesus, Tu és meu bem maior. Eu bem sei, Senhor, do Teu cuidado. Irmãos, olha o cuidado do Senhor para com a sua vida. Ele nos trouxe aqui essa noite para que a gente pudesse ter comunhão, né? Aquela comunhão que está ali descrita no capítulo 1. A comunhão é isso. Quando a gente lê aquela palavra ali, koinonia, a comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando João escreveu aquela carta, não estava na mente dele uma xícara de café com o irmão, isso é precioso. Mas não estava na mente dele uma confraternização, um churrasco. A gente usa esse termo hoje, vamos ter uma comunhão, mas a comunhão que estava na mente dele é isso aqui que vocês estão vendo. É isso aqui. Eu bem sei do Teu cuidado. E esse cuidado nos trouxe aqui essa noite, para que a gente pudesse ouvir essa palavra tão gloriosa que Ele preservou para nós. Em Tuas mãos, Senhor, está a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.